Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 3 de abril, quarta-feira da oitava da Páscoa. Terceiro dia da oitava da Páscoa, que começou no domingo de Páscoa e só vai terminar no segundo domingo, que é o domingo da misericórdia. Então nós vamos estar refletindo nesses dias todos ainda o que aconteceu no primeiro dia da semana. Nós vamos ver isso no Evangelho de hoje. Nós vimos no Evangelho de domingo, no Evangelho de segunda, no Evangelho de terça e vamos ver hoje no Evangelho de quarta-feira também. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, é o famoso evangelho dos discípulos de Emaús, né, que todos nós conhecemos. Então, vamos começar do começo. Era o primeiro dia da semana, então ainda era domingo. Os 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Eu não sei fazer conta de 11 quilômetros, que distância que dá, mas é uma caminhada
boa. A pé é uma caminhada, né, considerável. Vamos imaginar aí 5 horas caminhando, 6 horas. Eu estou chutando, tá? Não sei. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Eles estavam tão tristes que eles é igual Maria Madalena, que foi ao túmulo ontem, nós vimos no evangelho de ontem, e ela estava com os olhos tão embargados de lágrimas e tão triste que ela não reconheceu nem os anjos e nem Jesus. Ela não viu que os 2 homens de vestido de branco dentro do túmulo eram anjos e não reconheceu Jesus no jardim pensando que era um jardineiro. Também porque Jesus, como eu falei, ele estava no seu corpo glorioso. Então o corpo dele já não era mais como eles conheciam, era glorioso. Vocês viram, a gente lembra do evangelho da transfiguração de Jesus no Monte Tabor? Vai dizer que Jesus ficou com o rosto transfigurado. Não foi assim? Pedro, Tiago e João viram Jesus transfigurado. Ele não tinha morrido, não tinha ressuscitado, mas ele estava com a veste tão branca e com o rosto diferente. É assim que nós vamos ver Jesus quando a gente também se encontrar com ele. Mas vamos voltar aqui. Então eles não reconheceram Jesus. Jesus perguntou o que eles estavam conversando, eles pararam com o rosto triste e um deles chamado Cleofas. Lembra desse sobrenome Cleofas? Quem é que estava aos pés da cruz de Jesus? Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e irmã de Maria, esposa de Cleofas. Então, a irmã de Nossa Senhora era casado com uma pessoa que assinava Cleofas, Maria de Cleofas, né? Porque o sobrenome era muito importante, por isso que está falando o sobrenome dele aqui. Provavelmente quem estava conversando com Jesus era tio dele, era irmão ou casado com a irmã de Nossa Senhora, né? Cunhado de Nossa Senhora. Mas era discípulo de Jesus. Eles não eram apóstolos, mas eram discípulos, seguiam a Senhor. E aí ele vai falar, né? Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias. E Jesus dando uma de João sem braço, né? Como quem diz, não, o que aconteceu? E eles contaram, né? De Jesus que morreu, foi crucificado, né? Que eles esperavam que Jesus fosse libertar Israel, mas que Jesus não fez isso, já tinha 3 dias, né? E nada acontecia. E eles ainda vão falar, olha, antes deles saírem de Jerusalém, as mulheres que tinham ido ao túmulo, Maria Madalena, Salomé, elas que constataram que Jesus tinha ressuscitado e voltaram correndo e anunciaram que Jesus tinha ressuscitado, esses discípulos estavam lá na casa. Eles escutaram. Eles escutaram quando Pedro e João voltaram e disseram que realmente o túmulo estava vazio, né? Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele, então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. E eles levaram um susto, né? Vai dizer isso, quando elas contaram isso. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus vai puxar a orelhinha deles. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E aí Jesus vai dando uma catequese para eles. Jesus vai catequizá-los. A começar por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Então, o caminho todo foi feito de evangelização. Eles estavam ainda saindo de Jerusalém, indo para Emaús, o povoado distante 11 quilômetros. Eles caminharam umas 6 horas, vamos dizer assim, e Jesus foi só falando, só falando, só falando. Quando chegou lá perto onde eles iam ficar, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando.
Jesus entrou para ficar com eles e quando sentou à mesa e partiu o pão, os olhos deles se abriram. E eles viram que era Jesus, mas Jesus desapareceu da frente deles. E aí eles vão falar um com o outro. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Essa é a mensagem que tem que ficar para nós hoje. Nosso coração também tem que arder na hora que a gente ouvir a palavra de Deus. Quando você vai à Santa Missa, quando o padre lê o Evangelho, quando o padre faz a homilia, o seu coração não arde. Então Jesus falou, mas você não escutou. Entrou aqui e saiu aqui. Seu coração tem que arder. O padre tem que falar aquilo que é de Deus e a palavra dele vai entrar no seu coração. O seu coração tem que arder de alegria, porque a palavra de Deus está te consumindo. E aí vai dizer que naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Olha, e se eles gastaram 5, 6 horas para chegar até onde eles estavam, eles voltaram correndo. Vamos imaginar que devia ser umas 4 e pouca da tarde, né? Porque eles falam, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então já estava perto do sol se pôr. E eles voltaram tão depressa que o tempo que eles gastaram para ir, eles economizaram a metade voltando, porque eles voltaram tão felizes e alegres, igual as mulheres também. Quando elas ficaram sabendo que Jesus tinha ressuscitado, elas voltaram correndo para anunciar para os discípulos e os apóstolos. E aqui eles fizeram a mesma coisa. E quando eles chegaram lá, eles falaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Que nós possamos também sair correndo para anunciar Jesus para outras pessoas. Que nós possamos também colocar asa nos nossos pés e pregar o Evangelho do Senhor. Hoje nós temos a facilidade de pregar a palavra de Deus através das redes sociais, mas que a gente tenha pressa de fazer isso. Duas coisas, o coração tem que arder e pressa de evangelizar. Nossa Senhora, quando soube que Isabel estava grávida, o que ela fez? Subiu a montanha, foi às pressas à casa de Isabel. Tudo de Deus é assim, tem que ser às pressas, comunicar às pressas. Nós não podemos deixar para amanhã, nunca deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Anuncie o Evangelho, meu irmão e minha irmã. Anuncie a palavra de Jesus. Jesus está voltando e o Jesus tem pressa. Amém? Que o meu coração possa arder ao ouvir a palavra do Senhor, que o seu coração possa arder, que a gente possa ter pressa de anunciar Jesus. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.